Hoje nosso programa abre espaço para uma atleta que é da Unip, Universidade Paulista, e ela construiu uma carreira sólida no voleibol profissional, com coragem e constância. Ponteira experiente, ela atravessou fronteiras, defendeu clubes no Brasil e no exterior e marcou presença nas principais competições do país. Campeã das Superligas B e C, referência em longevidade esportiva, viveu vitórias, pausas e recomeços. Sua história fala de disciplina, reinvenção e da força silenciosa de quem permanece fiel ao jogo. Hoje, o convite é para ouvir o que existe além das quadras. Com vocês, Mari Blum. Muito obrigada. Queria agradecer pelo convite. A gente conversou um pouco, né? Eu falei, uma honra para mim, uma pessoa que está tão engajada no esporte, Há muito tempo, viu, Mari? Entrevista do Michael Jordan, uma pessoa assim, tempo. tão renomada. Então, eu queria agradecer o convite e estou muito feliz de estar aqui. E eu estou muito feliz, eu fiz questão de te convidar também, porque eu acho que esse trabalho que a Unip faz com os atletas é muito importante. Eu não sei se você concorda comigo, mas o esporte, ele direciona a gente para um caminho diferente de vida, você não acha? Ah, com certeza. É o que você disse sobre disciplina, né? Eu digo que, por exemplo, eu tenho um filho, né? E eu digo Quantos que anos? ele tem 11. Como chama? Lucas Blum. É. E eu digo que, por exemplo, porque você aprende tanta coisa a se socializar com as pessoas, a ter disciplina, a aprender a ganhar, aprender a perder. Isso te direciona para a vida, entendeu? Então, às vezes as pessoas acham que o esporte não tem muito a ver com o trabalho, tem tudo a ver. Assim, porque você aprende que você tem que fazer, muitas vezes, o que você não gosta. Você tem que entender o processo. Contrariado, né? Com certeza. O seu técnico te corrigir, muitas vezes, não significa que ele não gosta de você ou que ele quer o seu mal. Muito pelo contrário, ele acredita tanto em você. Só que é difícil, né? A hora que alguém te corrige, você tem a tendência a achar, não sou boa, ou ele não tá gostando. Não, ele tá gostando e ele quer mais de você. Então, eu acho que ensina você a ter uma inteligência emocional pra vida, não só pra quadra. E são experiências, assim, que você vai criando e você consegue ficar mais forte em todos os âmbitos, tanto da vida quanto do esporte, né? Quer dizer, tem coisas que você tem certeza que você pode passar para o seu filho como mãe, mas tem coisas que você acha que o esporte faria um trabalho melhor e faz um trabalho melhor na educação aí, né? Ah, com certeza, porque a gente não fica 24 horas com a criança, né? Meu filho acabou de começar a ir para uma escola de crianças crianças adultas, um pouquinho maiores, né? E aí eu já tenho que direcionar ele mais, mas, por exemplo, ele joga futebol e aí ele às vezes fala pra mim, os meninos estão vindo um pouquinho mais forte em cima de mim. E aí você tem que explicar, mas é assim, é o esporte, ele quer ganhar, não é nada pessoal. E aí você vai explicando, porque tem coisas que ele tem que vivenciar. E são coisas que eu vivenciei, eu não vivenciei só coisas maravilhosas no esporte. Claro que o esporte abriu muitas portas, mas na vivência, na sociedade, às vezes você tem muitas dificuldades e isso te fortalece, O sempre. que você acha que o esporte te ensinou? Nossa, acho que o esporte me ensinou tudo, basicamente, porque eu sinto que, pelo esporte, eu comecei a querer entender o corpo, querer entender como que funciona, como que a minha mente funciona para que eu pudesse exercer a minha profissão melhor. Quando eu tô nervosa, o que acontece com o meu corpo? Como que eu posso canalizar essa adrenalina que eu tô sentindo para ela ficar positiva? Porque o seu corpo não sabe a diferença da felicidade e do medo, que você tá em perigo ou não. Então, muitas vezes, você tem aquela adrenalina que a pessoa que joga mal não consegue controlar. Então, você aprende a ter muita disciplina e aí você aprende sobre o seu corpo, entendeu? E aí você busca maneiras para ser a melhor, performar melhor. E aí isso busca você a querer aprender muito mais sobre tudo no âmbito, né? Eu acho principalmente, Mari, que eu admiro, né, acompanhando tantos anos, grandes ídolos do esporte, fazendo tantas entrevistas, participando disso. O que mais eu admiro nos atletas é a força mental. A força mental que vocês têm é uma coisa absurda. O que é? Você pratica? É uma coisa que o esporte ajuda a desenvolver? Como é que é, Mari? Olha, eu vou te dizer que ela, pra mim, né? Na minha experiência, ela mudou durante os anos. Quando eu era mais nova, eu não tinha esse discernimento de, por exemplo, o que é esse nervosismo? Eu tô nervosa, como que eu lido com isso? Aí, ao passar dos anos, eu fui entendendo, por exemplo, que às vezes você tá com uma adrenalina tão acima que você quer atacar o mais forte, só que você tá saltando mais, você tá batendo mais forte, aí você vai forte, vai pra fora, você perde o controle do seu corpo. Aí você tem que entender que não é sobre ir o mais forte, você tem que dosar.
E aí você vai entendendo. Só que eu fui entender isso lá com uns 30 anos Com ainda. experiência, né, Mari? Então, é isso que eu falo. A gente só entende as coisas quando chega a experiência. E aí é por isso que eu falo, as pessoas falam, nossa, você com 42 anos tá jogando. Eu falo, gente, mas eu sinto que eu tô tão bem. Porque eu tenho a habilidade, eu tenho o entendimento, eu tenho o corpo, assim, no sentido de eu tô treinando, eu tô me sentindo bem. Não foi uma coisa que foi tão diferente pra mim. Lógico que você tem umas dores, assim, qualquer pausinha que eu dou, é muito difícil de retornar. Isso qualquer pessoa, né? Mas eu senti bem mais depois, assim, dos 30. Se eu paro, por exemplo, uns 2 meses, nossa, é muito difícil voltar, assim. Mas seu corpo voltar é no bem- nível seu, né? No sentido voltar a ter de ponta. de você conseguir treinar com um peso bem alto e não ter a quebra muscular que você sente de 2, 3 dias com dor, assim. Então, isso eu senti, mas assim, eu até brinco, todo mundo fala, ai, nossa, como que você é rasgada depois de ter filho? Eu só fiquei com um corpo melhor depois que eu tive filho, com 30 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que A é o que eu Hortência que falei. falou, ela falou assim: eu só fui campeã mundial depois que eu fui mãe. Porque eu. Não sei, é Que tudo assim, junto, ó, é uma transformação aí. eu acho que assim, depois que eu fui mãe, você começa. Eu não sei se foi assim com você, mas pra mim é aquela coisa, você começa a reaprender tudo. Por exemplo, coisas simples que nem eu falava pra ele, tira a camiseta, tira. Aí ele fica, mas eu não sei. Aí você fala, nossa, eu tenho que explicar que você coloca o braço aqui. Aí você começa a se dar conta que você aprendeu todos esses movimentos simples também. Entendeu? Então eu digo que eu começo a reaprender tudo que eu aprendi, começo a dar mais valor, porque você fala, às vezes a gente acha, eu sei fazer. Você nem pensa mais que você sabe fazer certas coisas, né? Já vai automático. Porque é tão normal o seu dia a dia. Aí eu falo, aí você começa a aprender a ter gratidão. Você fala, nossa, eu consigo fazer tantas coisas. E às vezes eu fico, pô, mas eu quero aquilo e aquilo. Mas e o que você já sabe? Então, pra mim, ser mãe foi isso. Assim, eu tive uma concepção de tudo que eu já tenho e que eu vou aprendendo cada vez mais. E também sobre a nova geração, né? Que é muito diferente da nossa. E aí você lida com seu filho, com a geração das meninas mais novas jogando. Abre um leque, assim, da minha mente, pelo menos, que é muito diferente. Quando você começou com 15, né? Você falou? Comecei com 9 anos de idade. 9 anos? Nessa tua jornada aí, quais foram as principais mudanças que você sentiu com você, Mari? Eu comecei com 9 anos. E aí eu jogava, assim, Tava ali, tava com os amigos. Diversão. Era por um lanche, literalmente. E eu gostava muito. E desde que a primeira vez que eu joguei, eu era obcecada. Assim, eu não conseguia ver outra coisa. Eu lembro que eu tinha 8 anos e pouco e a minha irmã jogava. E eu ia em todos os treinos, eu ficava pegando bola. Eu era aquela menina bem chata. Porque você queria fazer aquilo? Porque eu queria muito jogar, mas eu não podia, porque o limite era 9 anos. Tá. E aí, quando eu fiz... Na verdade, eu tinha 7. Quando eu tinha 8,5, ela falou, pode vir, vai. Vem jogar com a gente. Fica aqui fazendo alguma coisa. Aí eu comecei a fazer alguns movimentos. Eu lembro até hoje o primeiro dia que eu entrei na quadra. Que eu errei tudo. Eu errei o primeiro muita saque, expectativa, né? Eu acho que você não sabe, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu só tava muito nervosa. Eu não tinha controle de absolutamente nada. Tá aqui na minha frente, o que eu faço é isso. E aí eu lembro que eu entrei, eu errei o passe, e eu entrei e eu errei o saque. Aí eu saí. Mas eu entrei. Mas foi meio traumatizante, né? Não, até que não, porque eu gostava tanto. Só de estar ali, eu ficava tão, meu Deus, eu tô aqui, eu consegui entrar na quadra, sabe? Foi o primeiro jogo, assim, era... Eu lembro até hoje do sentimento, é incrível, né? Porque eu era tão nova. E aí eu lembro que, ao passar do tempo, eu começava... Eles me chamavam, os técnicos, assim, falaram, nossa, você é tipo um cavalinho. Se eu pedir pra você atravessar a parede, você dá um jeito de atravessar. Porque eu queria tanto, eu fazia tanto. E aí eu sinto que ao passar do tempo, por exemplo, com 7 anos eu já não tinha muita habilidade. Aí depois, com uns 10, 11, eu já comecei... Eu era uma das melhores, assim. Eu era muito pequena, assim. Porque eu sempre era 2 anos mais nova que todo mundo. Eu sempre tava numa categoria acima. E aí as pessoas às vezes olhavam e falavam, ih, não deu nada. E eu era super forte, assim, porque eu era muito regrada, eu treinava muito. Eu lembro que um técnico chegou pra mim e falou assim: você quer ser boa? Você tem que dormir com a bola de vôlei. Eu literalmente, porque eu achava que era 100%, sabe? Eu peguei a bola de vôlei e dormi com ela, assim, porque eu não tinha entendido. Mas é dedicação, né? O foco, eu acho né? que eu queria tanto, mas tanto que eu, sabe? E aí, quando eu fiz 14, 13 anos, eu fiz um teste no São Caetano. E eu lembro que eu jogava todos os torneios início e a gente sempre perdia. E eu ficava muito... Nossa, eu queria ganhar. E eu não entendia. Eu falava, mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito.
Aí eu precisava ir para um time melhor, né? Aí eu fiz um Você teste precisava no ser São mais Caetano. desafiada, é isso? Eu acho que é porque o Tá, meu time era muito abaixo. Só tá. que eu queria muito a vitória. E eu sinto que as pessoas que talvez da minha idade que gostavam de jogar, assim. E Você vê eu. a importância da equipe, do time estar junto com Sim, não, você, isso com né? certeza. Isso daí é fundamental para qualquer tipo de vitória. Ninguém ganha sozinho. Aham. E E aí aí eu foi fiz um teste. indo. Eu fiz Tá. um teste no São Caetano, passei. Aí eu comecei a jogar no São Caetano, fiquei acho que uns 3 anos. Depois fui para Osasco. Aí eu lembro que no São Caetano foi a primeira vez que eu fui para esse torneio que a gente sempre ia. E a gente foi campeão. E eu lembro a primeira vez que eu peguei a medalha e eu, tipo, eu lembro de todos os movimentos, assim, do que o técnico falava. É muito engraçado essas coisas de quando você é muito nova, eu só lembro do vôlei. Se você me perguntar de coisas de vida, de escola, eu não lembro. É. A não ser que sejam, tipo, acontecimentos que foram muito marcantes. Mas o vôlei, eu lembro desses detalhes, assim, de a primeira medalha, eu lembro. Eu Que lembro de foram pegar coisas e que falar, cara, eu eu quis consegui. tanto isso, eu consegui. Aí o técnico falava, o que foi? Eu falei, você não tem noção do quanto eu quis isso. E, tipo, 12 anos, assim. Eu olho Mas meu filho, é quase a idade do meu filho. Eu falo, nossa, eu era muito obcecada. que é importante para Eu acho que conquistar, sim. né? Eu acredito que sim, porque eu acredito que quando você começa a entrar mais a fundo no esporte, ficar mais profissional, não é só o mar de rosas. Não é igual quando você é pequena, que assim, você não tem a concepção de que, é difícil, você tá se esforçando. Quando você tá mais madura, você tem concepção do que é dor, do que é perder, por que que você perdeu. É aquela coisa, com o tempo você vai vendo que você tem tanto conhecimento que você não sabe nada, né? É Quanto mais verdade. inteligente você fica, pelo menos eu sinto que tem tanta coisa que eu ainda não sei, porque às vezes a gente bate e fala, eu sei tudo sobre isso. Aí você vai lá e aprende outras e outras Outra coisas, e você fala, coisa. não sei Isso é nada. mágico, né? É, É mágico. eu entendo a frase que eles falam, né? É que você, quanto mais inteligente você fica, mais você percebe que você não sabe nada. É. É impressionante. Agora, Mari, nisso que você me contou, eu percebo todo o teu empenho, né? Você Aham. ficou focada, você dormia com a bola. Você acredita que o esporte é mais disciplina, constância ou é talento? Eu acho que é mais disciplina, porque pela minha carreira aí, eu já vi muitas pessoas que eram promessas do vôlei, de talento, e às vezes não tiveram tanta disciplina, tiveram mais chance do que dificuldade. E aí você vê, por exemplo, a gente tem. Eu vou citar até a Gabi, que é a melhor jogadora no momento, né? Ela, teoricamente, as pessoas diziam que ela não tinha um tamanho tão adequado. Existiam muitos empecilhos para ela se transformar melhor. Ela não era a promessa. Ela era uma jogadora que todo mundo, que ela era boa, Mediana. mas ela era, tipo assim, obcecada. De ficar pegando água, jogando bola, assistindo as meninas jogar, e querendo ser a melhor. E ela teve que batalhar. Então, o que que acontece? Eu sinto, né? Que quando você tem muito não, você aprende a não se importar com isso. E você vai passar por cima do que tiver que passar e você vai batalhar sempre. Agora, quando você é o talento e você tem muita chance, a partir do primeiro empecilho que você tem, você não sabe o que fazer. Entendeu? Porque você nunca teve que passar por isso. Todo mundo sempre disse que você ia ser uma promessa e de repente você não tá sendo, não tá rendendo. E a outra menina que já tá acostumada, que ninguém acredita nela, tá lá batalhando todo dia. Então, geralmente, essa menina vai ir muito mais longe do que essa menina que talvez tenha talento. Só que, claro, se uma menina tem talento e uma mega disciplina, ela vai despontar, você pode Quer ter dizer, certeza. juntou os dois ali, talento e É, disciplina, ninguém com segura. certeza. Se você tem os dois, porque eu acredito que a disciplina, por exemplo, se eu tiver, tudo bem, talvez eu tenha que treinar 5 vezes mais que a menina que tenha talento. Só que às vezes eu treino 6, 7, e aí uma vez que talvez ela ache que não precisa, eu tô passando ela. E aí quando chegar no momento de uma dificuldade que você não sabe o que fazer, você não sabe como lidar. Aquela menina sabe, porque ela já passou por várias. E Ela as treinou grandes isso. os grandes vencedores, né, os medalhistas olímpicos que a gente levaram muitos nãos, né? Com Perderam certeza. muito antes de chegar ao Com pódio. certeza. Então você percebe que é dedicação mesmo. Isso em todos os esportes, né, Mari? Eu Estamos falando de acredito que é vôlei e tal, assim. mas em todos os esportes, a Eu dedicação do atleta é diferente. Muitas vezes foi o que ela falou. Você tem talento, mas você não se dedica, então aquilo se perde, né? Perto de alguém que tem a disciplina. Porque vamos supor, você é super talentosa, eu sou disciplinada, eu treino muitos treinos extra e ali no final até o meu esgotamento físico. Aí a gente tá Você treina até jogando. esgotar? Eu treino. Eu falo, as Quando não, meninas tipo, falavam não que eu era aguento meia. mais. É mesmo. Porque, por exemplo, a gente treina de manhã, tem o treino academia,
Aí o treino com bola específico, que é separado, o grupo. Aí à tarde você tem o treino com o grupo todo. Alguns times têm até um treino extra, se você quer fazer alguma coisa extra. E aí eu vou depois e faço mais um treino, às vezes de crossfit ou levantamento olímpico. E esse treino, eu sempre falo, esse treino é o que realmente eu tenho que passar do meu limite, que você sai, eu saio do treino e falo, nossa, eu consegui terminar O esse último treino. treino do dia. É. Porque Você tá é esgotada já? pesado, e É. é um treino que, por exemplo, o levantamento requer coordenação. E você tem que pensar no movimento, você tem que fazer ele corretamente. E pra mim é igual jogar um quinto set. Eu sempre falo que no quinto set, a pessoa. Você tem sempre. Todo mundo no quinto set ali no tie break, né? É exausto. Você tem aquele clique. Ou você vai, ou você fala, nossa, cara. Não vai dar. E esse treino, pra mim, esse é o treino do tie break. Eu sempre falo isso, porque na hora que for a última bola, eu vou falar, eu põe pra mim, eu aguento, eu vou, porque é aquele último push, eu falando em inglês, último empurrãozinho que você tem de forçar o seu corpo a falar, não, você tá cansado, mas você consegue. É treino, Que é o que entendeu? faz a diferença, é o Com ajuste certeza. final. E é o que você falou da mente. Isso pra mim é um treino de mente, que o seu corpo tá tudo no seu corpo falando, não, você não precisa continuar. Você já treinou um monte hoje. Não precisa fazer essa última. Não precisa ir forte agora. Aí você fala, não, eu vou forte. Eu vou forte porque faz diferença. E o corpo parece que luta contra a gente, não Com parece? certeza, porque o corpo ele não tá entendendo que você tá treinando, ele acha que você tá numa situação muito ruim, você tá com pouco ar, eu preciso de ar, então ele fica falando, para, você tá bem, seu corpo tá bem, você precisa respirar melhor, seu corpo te dá vários sinais pra parar. Mas é a mente, né? A mente, se você fala, não, eu sou forte, eu vou aguentar, eu tenho certeza que eu vou aguentar. Eu tenho essas conversas comigo mesma durante Mas o esse treino. treino de mente, é um treino que é teu diário? Como é que você treinou isso? Então, ao passar do tempo, eu fui entendendo que, assim, a sua mente fica exausta de ficar pensando o tempo todo. Aí a gente até vê muitas atletas têm burnout, né? Que elas não aguentam. E eu acho que eu entendi isso, porque eu tive umas épocas, assim, que meu olho ficava tremendo, assim, tinha muito Bem nervosismo. E característico. aí você tem que ver o que tá acontecendo, Você tá indo algum além do seu remédio. limite. Aí você vê. Aí você vai entendendo, por exemplo, antigamente as pessoas ficavam na rua assistindo os carros passar. Isso era uma pausa da mente. Então tem que ter uma pausa. Aí eu comecei a acordar cedo e meditar. Só que eu não sabia meditar. Só que eu queria testar, porque eu falei assim, pô, tudo que for sadio pra mente eu quero testar. E aí eu comecei com meditação guiada. Você coloca, eu acordo, dou gratidão por estar viva e falo 5 coisas que eu tenho gratidão. Digo que vai ser um ótimo dia. E aí eu coloco uma meditação, coloco o fone, fico uns 15 minutos meditando. Aí ele vai falando, é meditação de eu sou. Aí ela fala, eu sou. Eu escuto em inglês, né? Mas ela fala, eu sou poderosa, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou. E ela vai falando várias e você vai cérebro repetindo. captando isso. Tipo, ela fala e você repete. Aí eu vou repetindo, repetindo. Aí você sai assim. E eu achava, tipo assim, a primeira vez que eu fiz, eu falava, não sei o que é isso, né? Mas vamos ver. Só que aí eu fui vendo que você começa a ficar mais disposta, você começa a ficar mais. E é uma pausa pro seu cérebro, sabe? E às vezes, por exemplo, quando eu voltava do treino da tarde, eu deitava na banheira, colocava uma meditação mais. Se imagine que você está relaxando, você está num bosque. Aí eu vi que assim, eu tinha que ter umas pausas para minha mente, porque existe a hora que você puxa ela ao extremo, mas existe a hora que você tem que dar uma pausa para ela. Igual a gente tem pausa de músculo, eu entendo que a mente funciona igual. Você tem que fortalecer ela, você tem que fazer ela ficar forte, ela acreditar que você consegue fazer tudo, porque o seu corpo segue, né? Só que ela também precisa de pausa, ela precisa de descanso, ela precisa que você fale, tá tudo bem, você foi bem hoje, tá tudo bem, a gente tá aqui, entendeu? Então eu acho que isso pra mim é uma coisa que eu aprendi bastante com o esporte também, que a sua mente é primordial, não é só o corpo, não. Não adianta você achar que você vai ter o corpo mais. Eu tenho até casos de amigas minhas que jogam, que às vezes no jogo a menina desaparece. Porque a mente dela não tem controle algum, Acabou. entendeu? E ela É. tem o físico, ela chega no treino, ataca na linha dos 3, no jogo ela tá sem bloqueio, ataca diretamente pra fora. É, porque veja, hoje em dia, com a tecnologia, com a internet, dá para você saber tudo que o Uhum, outro time está jogando. sim. Então, a preparação tá aí para quem quiser ver, tipo de Uhum, alimentação, né, o que que é bom, o que com que não certeza. é. Aí eu fico pensando, qual é o diferencial para ser campeão? É a mente. Uhum, Que com você pode estar certeza. super bem preparado
E aquele ajuste que você falou, o quinto set, o É, último ponto, aquela coisa na hora vai e que volta, tudo dá mais o errado. vôlei. Como é que faz para você aguentar, equilibrar isso da tua mente? Então, eu tive no começo eu não tinha essa concepção, né. É o que eu falo, quando você não sabe, entendeu. Então vai indo um dia após o outro, É, um passo é. atrás do outro. Que nem quando eu era mais nova, se eu estava nervosa, se eu não estava nervosa, se eu errasse, se eu não errasse, eu não sabia a diferença. Não, é que nem montanha-russa. É, Eu fui na montanha-russa quando eu era pequena. Ah, levantei a mão, Zé. Quando eu tive consciência do que era uma montanha-russa, eu entrei segurando assim, gritando. Quando você começa a ter consciência das coisas, você fica com medo, é, não é? com certeza. É o que eu falo, por exemplo, quando eu era nova, eu não tinha essa consciência. É, vai Era indo. tipo: "Ah, eu entrei no jogo, eu não Intenso. entrei, eu É, joguei é. bem, eu queria ganhar, eu queria aprender". E se o técnico falasse pra mim fazer qualquer coisa, eu faria, sem nem questionar. Aí, com o tempo, você vai entendendo, você vai tendo o seu jeito, você vai vendo o que que funciona, o que que não funciona. Muitas vezes porque cada técnico tem uma concepção. Por exemplo, eu aprendi com técnicos daqui, eu aprendi com técnicos colombianos, de fora. E aí, um tem uma metodologia, o outro tem outra. Aí você vai pegando o que funciona pra você, o que não funciona. Então, eu acho que é uma combinação de tudo. Você tem que ter a habilidade, o Sim, talento, o sim. conhecimento, o Treino treino. físico, É, claro. mas eu acho Mas o que a diferencial mente hoje, eu acho que é a quando você vê mente. esses atletas quase todos no mesmo nível, você Eu vê que acredito. são segundos, na natação, segundo, Aham. é o pelo que tira, é não sei o quê, é a roupa. Então eu fico pensando que a mente é que faz a diferença de tudo, né, Eu Mari? acredito que sim. Eu acredito que eu estava jogando no Recife essa temporada, e o nosso time ele era bem, assim, dividido. Tinham meninas que queriam muito e meninas que tinham concepção, do funcionamento do jogo, tipo, da tática, do sistema. E, assim, aí eu fui vendo, por exemplo, a menina que quer muito, muitas vezes dá certo, né, porque ela quer tanto, só que muitas vezes, por exemplo, ela vai numa bola que ela podia estar no lugar certo, e ela defende uma bola e a outra menina tem que sair correndo, e aí pega e tal, e às vezes até faz o ponto, mas é uma coisa meio louca, assim, sabe. Hum. E aí as outras que estão trabalhando no sistema, mas que às vezes não querem tanto, ou estão meio com o saco cheio do que tá acontecendo, e aí, foi engraçado porque no último jogo que a gente jogou, ele colocou um time que era muito, assim, que não era o nosso time titular, que era a levantadora era, assim, a novinha que estava no time só pra meio que criar experiência. Tá. E a gente ganhou. Porque ela Porque vai, queria, ela não entendeu? pensa Porque não muito. exato, porque ela não estava com a concepção de: "Ai, se eu errar vai acontecer o quê?". Eu não tenho Isso, obrigação de isso, nada. isso. Eu não tenho concepção do jogo que tá aqui. As que têm a concepção, às vezes ficam tão bitolada em: "Ai, mas tem que ser desse jeito, não sei o É, quê". Cara, é eu não posso vôlei. perder. Você tem que se ajustar. Às vezes, o sistema vai funcionar e o você saber pra estar antes no local certo vai fazer diferença, mas o você querer vai fazer mais diferença ainda. Quer dizer que o trabalho em equipe é muito mais hoje em dia sobre estratégia, é conhecer cada É. pessoa e a peça certa no lugar certo, é isso? Assim, tanto que, por Independentemente exemplo, de experiência. eu acho que a experiência conta também. Tanto que, Mas por você vê que precisa exemplo de uma novinha ali para dar um gás. com certeza, isso daí faz você É. ter uma mescla faz diferença também. Mas assim, eu acho que, você ter o conhecimento vai te proporcionar você saber o que vai acontecer antes de acontecer. Tá. Só que Prever você a também jogada. só que, por exemplo, igual os jogadores de basquete, eles jogam no sistema, só que eles vão lá e jogam na rua também. Porque você tem que saber os 2. Porque você tem que ter leitura de jogo, se o seu sistema não deu certo, você tem que ter a leitura de jogo, você tem que saber ler que não tá funcionando daquele jeito e você tem que ajustar. Só que se você só joga dentro do sistema, chega uma hora que você ter personalidade, você ter leitura de jogo e ver que a menina que fazia uma coisa não tá fazendo aquilo naquele jogo e você tem que ler que aquilo mudou e vai ser diferente e ajustar rápido, porque se você não ajustar rápido e não tem essa leitura, você perde o jogo. É segundos, né? É. São Então segundos. eu acredito que às vezes falta muito isso. Muita gente que treina desde muito nova acredita que só existe o sistema e não é bem assim. Tanto que todos os melhores jogadores sempre jogam na rua. Porque não tem regra, teoricamente. E não é a menina, às vezes, ela mira aqui e vai lá pro outro lado. Você tem que saber que pode acontecer isso. Você Tem tem um que estar preparado. imprevisto também no Exato, jogo, não entendeu? Não é? é só, tipo, Uma conta redondinho. exata. É. Muitas vezes o vôlei, às vezes, está quadradinho. A gente sabe tudo que acontece antes de acontecer. Eu entro na quadra, eu já sei. Aquela menina, eu já estudei ela. Eu sei qual que é a tendência, onde ela vai atacar.
A levantadora, quando a bola vai em tal posição, a tendência dela é sempre ir para tal lugar. Então, a gente, por exemplo, o vôlei a gente faz isso. A gente saca num lugar estratégico, para o passe vir de um lugar estratégico, porque a tendência dessa levantadora é colocar em tal menina quando o passe vem desse lugar estratégico. Mas, Mari, é muito rápido para É. pensar nisso. Não, mas a gente estuda muito antes. Então, a gente sempre estuda. E depois de anos, isso fica muito natural para você. Você sabe, a menina, quando ela recebe a bola de trás, ela tem a tendência a pôr para trás. A pior atacante dela é a menina de trás. Então, a gente vai sacar aqui. Às vezes, a gente não tá tentando fazer o ponto. A gente tá tentando criar uma situação que é mais fácil pra gente. Quando a bola vai lá pra perto da outra menina lá da ponta, que ela é a mais forte, ela põe pra ela. Então, vamos evitar pôr a bola pra lá. E aí, o bloqueio já sabe, vou sacar aqui pra você bloquear aqui. Aí, vamos supor, você tem uma menina que não entende do sistema. Aí, a gente tá todo mundo pensando que vai acontecer isso. Eu já sei, ela vai sacar aqui, ela vai levantar aqui. A tendência, 90% é pra cá. 10% é pra lá. Então, vamos dar prioridade pra cá. Já dá o passo pra cá pra você estar lá antes. Aí, uma menina não faz o que tem que ser feito. Aí, todo mundo já tava antecipando o que ia acontecer. Você destruiu o sistema, entendeu? Você destruiu totalmente a jogada. Então, por exemplo, é isso que eu falo. Às vezes, você tem uma menina que é muito boa, só que ela não veio de uma base que entende, por exemplo, o sistema. Aí fica difícil você colocar ela dentro do time, porque ela atrapalha, entendeu? Muitas vezes, porque, por exemplo, a minha defesa, eu dependo da menina que tá do meu lado. Se ela entrar, eu tenho que cobrir um pouco mais pra lá. Se ela abrir, eu tenho que vir mais pra cá. E a tendência da menina, eu sei qual é. E aí, se ela fica errando todo o tempo, e às vezes a pessoa acha que, essa menina não sabe defender. Por exemplo, eu tomei uma bola. Só que eu tô no lugar errado porque ela também está no lugar errado. Só que aí você tem que ter o que eu falei, você tem que ter a leitura de jogo de ver que ela está errando e você tem que cobrir ela às vezes. E assim, é um jogo de equipe, né? Porque nunca vai ganhar sozinha. É muito Então de você equipe. depende do humor das outras, você depende daquela menina que você viu que não tá comendo direito. Isso Porque faz aí muita o time, né? diferença. Vocês ficam tomando contas, assim, uma da outra. Porque é um time. Com Porque se certeza. uma pecinha der errado, erra tudo. Com certeza. Então, qual é a importância de, por exemplo, você passa pro seu filho desse trabalho em equipe? De você dividir, de você não ser egocêntrico, de querer tudo pra você. Eu falo que eu aprendi, que nem, como eu aprendi com os anos, assim, o time que eu mais aprendi sobre time, tipo, trabalho em equipe, foi nos Estados Unidos, quando eu fui primeiro pro Junior College, depois pra faculdade, porque a gente era meio que uma família. E a gente tinha essa concepção, o entendimento do valor de cada uma, tanto que eles faziam até brincadeiras, assim, pra criar um psicológico de confiança numa na outra. Porque, por exemplo, se eu atacar no bloqueio, eu tenho que saber que eu posso atacar Pode no contar. bloqueio, porque às vezes a gente faz isso. Eu ataco no bloqueio pra gente recuperar a bola, porque não tinha outra opção. A gente recupera a bola e cria uma nova jogada. Só que eu tenho que confiar que a minha líbero vai estar lá embaixo pra pegar essa bola, ou então eu vou ter que largar de um jeito pra eu mesma recuperar. E às vezes sobrecarrega. Então, assim, é muito bom você ter esse trabalho em equipe e você ter essa confiança de que a gente sabe que a gente vai fazer o que tem que ser feito. Existe uma diferença entre, por exemplo, a gente combinou uma coisa e ela errou. Tá. Mas ela não fazer porque ela não sabe, ou porque não confia, ou porque às vezes não gosta da menina. Isso daí não existe, não pode existir. Tanto que a gente fala, eu não preciso ser sua amiga, eu não preciso gostar de você. Só que a gente tem que ser profissional. Você é a minha melhor amiga quando eu tiver. A minha melhor amiga pode estar do outro lado. E a pessoa que eu menos gosto na vida tá do meu lado. Ela vai ser a minha melhor amiga naquele momento. Eu tenho que ter É um essa jogo. concepção. E fica coisa no jogo. Saiu, saiu. Pra Né? mim, sim. Não é todo Tem mundo. Eu acho que tem algumas coisas lado que você emocional, leva. né? Tem muita gente. Mas eu acredito que não, porque é quadra, né? Quadra é assim, eu tô jogando contra você. Eu não sou contra você da vida. Entendeu? Eu tô aqui pra ganhar de você. E eu sempre jogo contra amigas. E a gente, às vezes, se olha e vira o olhar. E, às vezes, até dá risada. Mas eu vou fazer o quê? Porque, às vezes, esses dias eu até joguei contra uma menina que é muito amiga minha. E, às vezes, eu sabia que eu ia ter que usar a mão dela. E eu usava, e é ponto. E eu falava, é difícil, mas eu gosto mais Faz de parte mim e do do meu jogo, time. Vou não é? fazer o quê? Faz parte Sim. do jogo. Com Bom, certeza. você falou que começou muito cedo, né? E no Brasil, começar no esporte, muitas vezes, envolve abrir mão de coisas cedo. Do que você sentiu mais falta naquele início ou da vida que você não pôde ter por conta do esporte? Olha, eu não sentia muita falta das coisas. Eu gostava muito de jogar, sempre gostei. A minha vida sempre meio que girou em torno do vôlei.
Eu tinha uma vida de atleta e eu tinha uma vida pessoal. E assim, a maioria das atletas, elas fazem amizade com os atletas, saem com os atletas. E eu tive as duas porque eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E a minha família é muito grande, os nossos amigos são muito grandes. Então eu tinha essa vida fora do esporte e a vida do esporte. E eu via que, assim, por exemplo, a época de você sair, de ir no cinema, de ir no shopping, Muita eu coisa nunca teve que abrir tive. mão. Porque a gente sempre. Tanto que é por isso que o atleta fica amigo do atleta. Porque você acaba Os fazendo as mesmas pares, né? coisas, né? Só que como eu tinha minha irmã e meus irmãos e meus primos. Você não sentia tanto. Não, não é que eu não sentia, eu não ligava, porque eu gostava tanto de jogar. O vôlei Era era só assim. diversão, né? É porque assim. Eu amo, né? Eu amo tanto, mas desde muito novinha eu amava tanto que pra mim era. Não tinha essa. Ai, nossa, mas eu não vou conseguir. Porque eu tinha um técnico que falava isso. Ele falava assim: pô, vocês deixam de ir no shopping, vocês deixam de ir passear, não sei o que. Aí eu ficava assim: como assim? Porque aquilo não é diversão. Mas é que eu. Então eu ficava pensando gente se assim, mas diverte, pra eu me mim, divirto nossa, eu aqui. prefiro 1000 vezes estar aqui, tipo. Eu me Só divirto que. aqui onde eu tô. Só que eu acho que eu entendi a concepção É. hoje, eu entendo a concepção do que ele quis dizer. Porque pra muitas. Elas estavam perdendo isso. Então, eu acredito que algumas pessoas sentem que você deixa de lado, por exemplo. Eu nunca nem pensei, mas, por exemplo, eu já perdi muitos aniversários, muitas casamentos, cerimônias, porque a gente não tem uma data específica. A gente tem jogo, a gente Tem tem um jogo naquele treino. final de E semana. pra mim, sempre foi muito claro, desde muito nova, a minha prioridade é o vôlei. Então, assim, se é aniversário da minha mãe, paciência, eu tenho jogo, eu tenho vôlei, eu tenho treino. Então, sempre foi assim. E pra mim, hoje em dia eu vejo que talvez as outras pessoas talvez pensem, nossa, mas que difícil. Pra mim era assim, era prioridade. E eu queria estar ali e eu não queria estar em nenhum outro lugar. Claro que assim, eu não queria que meus pais sentissem talvez eu não estar no aniversário e tal. Talvez isso faça diferença. Uma coisa que eu senti muita diferença foi que eu morei 12 anos nos Estados Unidos, porque eu fiz faculdade lá. E eu senti muito a distância da família. Porque a minha família é muito grande e eu senti que no final ali eu já tava. Não aguentava mais, no sentido de eu pensava. Por exemplo, meu pai ficou doente. Aí eu ficava pensando, se acontecer alguma coisa com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguma pessoa da minha família, são memórias que eu nunca vou ter. Eu nunca criei memórias com essa pessoa e eu nunca vou criar porque eu tô aqui, entendeu? E aí eu comecei a ter, assim, de uns 4 anos, assim, 5 anos que eu tava lá, eu comecei a ter essa concepção de eu não quero perder esses momentos. E assim, eu amo minha vida aqui, eu amo estar aqui, mas assim, eu já tinha começado a entender que eu teria que voltar. E assim, eu tenho amigas que moram lá e Bem, amam tá lá, a vida de lá. Só que eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não quero um dia olhar pra trás e, tipo, nunca mais ter essa pessoa na minha vida e falar, nossa, eu não tive memória com essa pessoa, porque eu escolhi estar aqui. Isso daí pesou pra mim. você acha que, já você que morou um tempo fora, né, bastante até, o atleta é mais exigido no Brasil ou lá? Hum, Como atleta, eu acho ou que é talvez um pouco dos valorizado? dois, mas é diferente no sentido de o Brasil é muito bom no vôlei. Eles são muito regrados no treino de quadra, de voleibol, de mente, de nutrição, psicólogo, comida, sabe? Eles têm um respaldo muito grande para essa área, mas em termos de físico, eu achei lá bem mais pesado, porque eu acho que a metodologia americana, ela é assim meio que soldado. Eram uns treinos assim que a gente é de tirar da sua área de conforto. Assim, por exemplo, acordar às 5:30 da manhã e correr na neve e não reclamar e, sabe, você criar essa mentalidade de. E é o que eu entendi, por exemplo, quando eu disse que é aquele último treino. Porque quando você treina o desconforto, a situação de que as coisas não estão indo a seu favor, como que você lida com isso? Isso é treino. Às vezes a gente acha que, Perfeito. mas não deu certo ali. Mas o que você fez para sair dessa situação que não deu certo? Porque tem sempre uma situação que não vai dar certo, mas que você pode ir ali e contornar e fazer dar certo a seu favor, entendeu? Uhum. E aí eu sinto que esses treinos e lá eles têm essa concepção de eu vou te treinar até a exaustão, de você estar morrendo e você ainda puxar ali. E é aí que você se engrandece, é aí que você melhora. Porque se você ficar treinando sempre o mesmo ali, você, teoricamente, é memória e músculo. Você não melhorou em nada, Sim. né? Então, eu acho que, assim, os treinos lá eram... A gente tinha o que eles chamavam de Hell Week, que era 2-a-day practice, que era
era treino quase o dia inteiro. A gente chegava na quadra às 5 da manhã e só saía às 6 da tarde. E Nossa. eles levavam o café da manhã, o almoço, e aí depois às 5 a gente ia jantar. E aí a gente fazia, assim, uma caminha na locker, assim, e aí a gente treinava das 5 às 6h30, 7. Aí descansava 30, 40, às vezes 40, 1 hora, 40 minutos geralmente, nunca chegava a 1 hora. A levantadora era sempre 30 que ela tinha que voltar antes. E aí voltava, treinava de novo, aí parava, voltava. E às vezes era só corrida, só físico, aí ataque e defesa, aí não sei o quê. E aí depois ia pro treino só no final lá, que ia na hora que você já tava exausta, porque é a hora que você não consegue pensar, não consegue. E é a hora que você precisa, porque na hora do seu cansaço, que você tem que ter uma tomada de decisão, é aquela hora que você tá treinando, entendeu? Então você fala, não, você não vai relaxar, você tem que focar aqui. O que você tem que fazer? Isso, a oxigenação lá embaixo, né? Você não Não consegue é nem isso que eles pensar. buscam? É, Porque os Estados Unidos, se você pensar em termos de medalhas, estão sempre é. ali, né? Eu Sempre no acredito que topo. sim. Eles, quer dizer, existe aí uma estratégia de levar o atleta à exaustão, Uhum. para aí sim, sob pressão e exaustão, ele conseguir ter esse ajuste e ganhar. Na maioria das faculdades que seguem esse tipo de treinamento, sim. E assim, também tem o fator de que aqui no Brasil, quando a gente vai jogar um torneio, a gente se prepara 2, 3 meses antes do torneio. Lá você tem 2 semanas. Ah, tá. Só que assim, eles dizem que, mas é as 2 semanas que a gente tem que deixar vocês em forma. Só que a gente nunca para. E eles falam, é treino opcional. Não é opcional. Sim. A gente tá treinando, mesmo que a gente esteja de férias, a gente tá treinando, a gente tá. Porque eu não vou conseguir chegar lá, aguentar uma semana, um dia inteiro de treino e. Então, assim, e o meu técnico falava bastante isso. Eu acredito que a concepção é quando você tá no seu limite de quebra, como que você lida com isso? Tá. Entendeu? Então, assim, eu senti bastante isso. Lá, nossa, treino de pulo, de salto, de corrida, de rampa, tinha que subir a rampa. Tinha uma. No campo de futebol americano, tinha o que eles chamam de South End Zone, que é na lateral, que é super íngreme. Aí você tinha que subir até lá em cima e andar, e 10 subidas, assim. Era a primeira, você já tava morrendo. Então, Mas é aí assim. que Porque aí você. testa o limite, né? Sim, você. Nossa, tanto que eu falo. E o meu corpo, depois dos 30, depois de ter filho, ficou melhor do que nessa época. Tá vendo? Por Tem conta coisa de, boa por aí. conta de não saber comer, não saber descansar direito. Porque, por exemplo, às vezes eu saía com as minhas amigas e Não depois ia pode. pro jogo. E depois ia. Ih, não tinha, É, isso a não gente tinha. faz Nos moça, 20 né? anos Depois o corpo já eu não tinha essa realmente. concepção. Eu falo que hoje eu não consigo entender como eu sobrevivi. É, Porque eu não dormia. é. Era assim, Depois vem a um dia depois conta. do outro, um dia É, depois do é. outro. Hoje em dia eu falo, se eu não dormir 8 horas, Exato. Aí meu você Deus, já eu tenho que dormir tem o a dia tua inteiro no dia regra, comer seguinte. direito. É. Ô, Mari, você acha, porque lá nos Estados Unidos existe a cultura de patrocinar o esporte, né? Aham. Então, quando alguém faz muito bem, pratica muito bem o esporte, ele tem muitas vezes 100% de bolsa, 80% de bolsa. Eles disputam os bons atletas. Aqui no Brasil, essa cultura não é muito colocada, né? Eu até eu admiro muito a Unip por Com por certeza. ela assim ajudar e bancar esses atletas. Isso é importante no Brasil, né? Com certeza. Porque eu digo, por exemplo, lá tem muito mais times, tem muito mais oportunidade. E as meninas, os meninos, as meninas, a galera atleta, vai e treina desde muito novinho no high school. E não é um esporte só, eles treinam vários. Aí quando eles Até sobem, eles descobrir o já. que quer, né? Porque assim, lá funciona assim, na fall, começa em agosto até dezembro, são alguns esportes específicos. Aí, na Spring, é diferente, são outros esportes. Porque aí, se você quer jogar um e depois na outra temporada jogar outro, você consegue. Só que assim, quando você vai pra faculdade, você se direciona e fala, não, realmente eu gosto desse esporte. Aí, na Spring, mesmo que tenha outros esportes, você joga Aquele que você gosta. vôlei, Tá. na off-season, né? Mas, por exemplo, a Destiny Hooker mesmo, que é uma jogadora que foi muito renomada, jogou no Texas na época que eu jogava, ela fazia atletismo, ela era All-American, que é tipo assim, as melhores jogadoras do país, melhores atletas em salto em altura. E ela era All-American em voleibol também, e era incrível, assim, e foi uma das melhores jogadoras americanas que teve aí.
E ela vem de um background que você tem vários esportes, porque aí você se desenvolve em tudo. Você não fica só fechada ali naquele um esporte, naquela uma movimentação, entendeu? Eu sinto muito assim, às vezes, no Brasil, você eu fico imaginando, né, deve ter muitas Hortências, muitas jogadoras aí ótimas, escondidas, porque não tem essa oportunidade. Então, a função, né, da escola, da universidade é dar realmente esse leque de opção, muitas vezes para Sim, descobrir talento, assim, né. com Tem certeza. muita gente boa aí que está escondida, né. Com certeza. E que nem pra mim foi uma ótima oportunidade eu poder, porque eu já me formei e já tive uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Só que aí eu vim pra cá e eu acho que um pouco igual a sua história, entre aspas, que você estava numa área e você quis ir pra Foi, outra. é verdade, Porque ó, é eu sempre quis dentista. ser da área da saúde. E aí Ah, eu sempre quis ser enfermeira, e agora você desde que está eu fazendo estava nos Estados enfermagem? Unidos. Só Ah, que lá você tem aquele meio que indução, assim, de tem certeza? É meio difícil. Como que você vai conseguir estudar? E você tem que se dedicar muito, e você tem o esporte. E você com 20 anos, né? Você, ai, tá bom, é, então. Ele, ai, não, faz espanhol, porque aí você pode ser técnica de vôlei, cabe muito melhor com você. Aí eu falei, é verdade, entendi, né? entendi. Acabei mudando, mas eu sempre quis. E aí eu conversei com o técnico da Unip, o Fernando, e eu falei pra ele, olha, quando eu falar vou diminuir o vôlei, eu vou voltar a estudar, vou jogar pra você e vou estudar e eu vou focar. E ele sempre me pergunta, tanto é assim, e aí, você assinou com algum time? Porque eu preciso saber. Não, eu vou, é 100% a bolsa de estudo, eu quero, porque assim, eu tenho 3, 4 anos assim de jogo e eu tenho que fazer o que eu quero É, fazer, dar continuidade na minha vida. E a Unip abriu essa porta que é incrível pra mim, né? De poder ir pra essa outra área que eu gosto tanto. E aí agora enfermagem. eu tô fazendo enfermagem, tô na área da saúde Que ano você e tá já? eu tô começando o meu segundo ano. Tá gostando? Ai, tô amando. Tá bom Porque saber. é o que eu falei, você acaba o esporte me meio que me direcionou pra entender meu corpo, a mente. Então você começa a querer entender como que seu cérebro funciona, você quer entender sobre neurociência, você quer entender sobre nutrição. Aprende tudo isso? Ai, Você que acaba legal. aprendendo. Eu, assim, com o vôlei, eu tive que aprender. Eu queria saber quais eram as comidas, por exemplo, eu não comia bem. E eu queria saber qual que era a diferença de resposta neurológica de, assim, porque faz diferença o que você come na hora que você tá treinando. Por exemplo, a sua oxigenação melhora. Então, a sua tomada de decisão fica muito mais rápida. Então, uma coisa que você via ali que talvez demorasse um pouco mais, o que você come, você tem menos inflamação dentro do seu corpo e a gente vive inflamado, atleta, né? Porque é treino aqui, quebra músculo ali, então seu corpo tá sempre se regenerando. O mínimo que você tem que fazer é não inflamar seu intestino, né? Hum, Aí você tem uma recuperação muscular muito melhor, a sua resposta na quadra é muito melhor, a sua tomada de decisão é muito melhor, o seu cansaço fica menor. Então, assim, o com que você come, alimentação. como você descansa, se você medita ou não, por exemplo, eu fui atrás de tudo, tipo, da meditação, do banho gelado, de você entrar na banheira de gelo, É bom? tudo que tem que fazer, eu faço. Hã. Então, é muito bom porque, assim, é aquele negócio, quando eu entendi isso, né? Quando você treina o desconforto, o conforto é ótimo, entendeu? Então, por exemplo, entrar numa banheira de gelo é horrível, é desconfortável demais. Só que o seu corpo entende que você aguenta, entendeu? E não só isso, a queda de temperatura quebra a gordura marrom, né? Então você perde gordura, você recupera a sua. Porque quando você treina muito, aquela área fica cheia de líquido. E aí, quando você põe gelo e você tira, tem um fluxo sanguíneo muito maior. Então, você tira todo aquele líquido da área. Então, sai a dor, né? Então, você tem os dois ganhos. Você tem o desconforto, a melhora da inflamação ali e a melhora mental que você tem. Porque quando você faz uma coisa desconfortável, seu corpo aumenta a sua serotonina para você se sentir bem. Então, você vive ali no desconforto, serotonina, desconforto, serotonina. Então, a gente tem que viver assim. E aí você não foi pra nutrição, você foi pra Eu fui enfermagem. para enfermagem. Hum. E aí eu tô aprendendo tudo sobre a saúde e o corpo humano. Aí, então eu tô basicamente me aprofundando mais do que eu já estava aprendendo aí por conta do vôlei, né? E aí finalmente eu vou entrar nessa área de cuidar de pessoas e é uma área que eu, nossa, tenho uma paixão muito grande. Todo mundo sempre fala, ai, mas é uma área que talvez não é tão bem É remunerada, não sei o quê. Eu nada, falei, eu mas amo. Não, mas é eu amo, porque assim, eu não só eu vou poder trabalhar com isso, como
Se os meus familiares precisam de ajuda, eu posso ir lá e eu sei o que tá acontecendo. Porque pra mim Claro. não existe nada mais horrível de você ir num médico Ah, e não saber o que tá acontecendo com uma pessoa que você a informação gosta. é tudo, né, Mari? É, A porque aí se informação a é pessoa tá tudo. tratando errado, ou se É. ela não tá fazendo o que tem que ser feito, que nem meu pai, porque agora eu já consigo interpretar exames e, né, entender por que que tá acontecendo alguma coisa. E aí ele fez uma pergunta pro médico e eu sabia a resposta e o médico falou que não, imagina, nada a ver. Aí, e é totalmente conectado. E eu assim, É, informação é aí você chega tudo. com maior paciência e fala, doutor, mas isso e aquilo, doutor. Aham. Mas você viu, não sei o quê, e o exame e Ele tal. falou pra Aí perto ele, da pessoa é errada. verdade, não sei o quê. É, Vou receitar aqui. Aí eu, é. se você não sabe, como que você lida com isso? O seu pai continua lá doente, entendeu? É. Então, assim, eu gosto muito dessa área. Olha, Mari, eu fico muito feliz de você estar aqui. Foi uma ótima entrevista. Eu Obrigada. adorei. E também de fazer parte, né? Eu faço parte do grupo da Unip, do Objetivo, e ter a oportunidade de estar perto de atletas Uhum. que têm essa consciência e tanta coisa boa que você pôde passar, né? A nossa produtora aqui, Yara, que ajustou tudo. Porque você é um exemplo para muitos jovens, né? Uhum. Infelizmente, eu sei que você tem o seu filho, a gente não consegue passar experiência para eles. A Não, gente não consegue. não, a vida A vai gente ter que tenta. ensinar. Mas A gente eu acho que a direciona. gente tá fazendo, né? Estamos no caminho certo. A gente tem que pelo menos mostrar. Olha aqui, o meu caminho foi esse. Não sei se vai ser o mesmo para você, mas o meu caminho foi esse e eu fiz assim. Então eu acho que é muito importante. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Uhum. Aqui, ó. O que o vôlei brasileiro te ensinou sobre resistência? Não a física, mas a emocional. Olha, eu no vôlei brasileiro, assim, eu tive como o vôlei brasileiro é muito acima da média, né, eu acho, assim, em termos de, entendimento do sistema, como que funciona ângulo, posicionamento, eu acredito que eu sempre fui uma pessoa que não tinha um físico ideal para ser uma atacante. E eu sempre tive que ter muita resiliência. Foi o que eu falei, é igual o que eu estava mencionando a Gabi, de você ter muitos nãos. Eu sempre Sim. tive não. Então, eu acredito que eu criei muita resistência quanto a isso, porque cria-se um entendimento robotizado de que a atleta tem que ser alta, magra, tem que ter certas características, e se ela não tem, ela automaticamente, às vezes, não vai entrar no sistema. E depois de muitos anos, eu acabei voltando para o Brasil e jogando e entrando no sistema do profissional, da Superliga. E eu tive que ter uma resistência muito grande em termos de saber que você vai ouvir muitos nãos, que o processo é muito lento, que é muito longo, que não vem da noite pro dia. Então, assim, eu acredito que eu tive essa resistência mental muito grande de saber que, às vezes, a pessoa, o seu técnico, às vezes, não tem uma concepção correta sobre você, porque você vai conseguir ir muito mais além do que, às vezes, algum técnico diz que você vai ou não vai. Porque ele criou uma ideia sua ali e você tem uma ideia diferente para você e você tem que ir atrás, entendeu? Então, Muitas vezes você tá só na posição errada. Só isso. ou Não é? com o time errado. Ou o time errado. E aí eu criei uma resistência grande nesse sentido para mim, na minha opinião. Quero te agradecer muito, viu? Obrigada pela sua entrevista, obrigada por estar você. aqui, pelo teu tempo, que a gente sabe que é precioso. Obrigada a você, é viu? uma honra para mim estar aqui com você. O pessoal, não sei se sabe, mas ela entrevistou o Michael Jordan hoje faz quantos anos? Hoje é aniversário da minha filha, faz exatamente 34 anos. Ó, que chique, gente. Eu tô uma pessoa tão... Realmente, eu tô muito lisonjeada de estar aqui. Você que fez tanta história aí no esporte, narrando Olimpíadas e sempre presente. É uma honra para mim. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. E obrigada a você pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Tchau.